secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. Nós estamos na última rede do ano e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Quantos vieram aqui querendo ouvir uma voz do Senhor, queridos? Você quer que Deus vai falar com você, queridos? Não, queridos, está muito ruim. Você crê que Deus vai falar com você? Amém? Eu creio que Deus vai falar comigo. Amanhã nós temos as 2 reuniões e hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Abra comigo no livro de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Tenho certeza que Deus irá falar com você de forma tremenda e da mesma forma que o Senhor falou comigo. E nós estamos aí no final do ano. Tenho certeza que Deus tem preparado grandes coisas para nós. E se você tem uma caneta, um papel, pegue aí a sua Bíblia. Vamos aí meditar na palavra do Senhor. Outra coisa, queridos, no dia 25, então nós teremos aí 12 horas de oração. Procure aí o seu líder, procure uma pessoa para saber qual que é o horário que você vai vir orar. Eu creio que vai ter aqui 12 horas de louvor, adoração aqui no culto. Vai ficar o dia inteiro aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Livro de Mateus, capítulo 14. Um texto bem conhecido aí da palavra do Senhor. Não sei se vai ter como colocar aí para nós, Luquinha. Se tiver como. E se tiver como, só dá uma clareada aqui para mim, que as letras da minha Bíblia estão pequenas, e não sei se tem como. Isso, melhorou, obrigado aí. Acho que é o André, obrigado André. Eu não sei se vai ficar bom na filmagem, mas vamos lá. Logo a seguir, versículo 22, todos acharam aí, igreja? Acharam ou não? Amém? 14, 22, a palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam: é um fantasma, e temiam de medo e gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és o Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, diga-se comigo, reparando, está muito ruim, vamos lá, gente, fala assim comigo, reparando na força dos ventos. Isso, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio de poder ouvirmos a tua palavra. Somos uma geração privilegiada, porque nós podemos ouvir a tua voz, podemos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Por isso, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale e não te cales. Fale ao nosso coração, tira de nós todo medo, tira de nós toda angústia, tira de nós toda ansiedade, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto bem conhecido. Aqui fala quando já estava na 4ª vigília da noite, uma noite muito escura, e nós temos vivido dias escuros, nós temos vivido dias tenebrosos,
dias cinzentos. Mas eu fico olhando, queridos, a maior luta que nós enfrentamos hoje não é pandemia, não é enfermidade, a maior luta que nós enfrentamos nesses dias são ideologias. Nós temos enfrentado tantas ideologias, tantas filosofias que têm entrado dentro da nossa sociedade. Talvez alguns tenham falado que a maior luta tem sido as enfermidades nesses dias. Mas nós temos enfrentado tantas ideologias, tantas coisas que têm entrado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que Deus ele precisa mudar nesses dias. E eu fico olhando aqui, queridos, aqui vem falando sobre, fala que Pedro, naquele momento que ele estava enfrentando enfrentando a tempestade, fala que ele reparou na força do vento. E eu quero falar com vocês hoje, coloca aí para mim o título da palavra hoje. O título da palavra hoje para mim, não repare na força dos ventos. Eu fico olhando, queridos, fala que Pedro, ele estava ali na hora mais escura da noite, mas de repente Pedro, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e a Bíblia diz que Pedro reparou na força dos ventos. Eu quero começar dizendo, querido, que os ventos sempre existiram, lutas nós sempre passamos na nossa vida, mas a partir daquele momento que Pedro ele começou a reparar na força dos ventos, a história dele mudou. Pedro ele estava agindo pela fé, Pedro estava agindo debaixo de uma palavra, mas quando Pedro ele repara na força dos ventos, então o título da palavra é, não repare na força dos ventos. Aonde é que você tem colocado os seus olhos nesses dias? Aonde é que eu tenho colocado os meus olhos? A Bíblia fala que já era tarde, era uma noite cansativa, os discípulos estavam no barco, os ventos estavam contrários, Jesus ele veio andando sobre as águas, Pedro olha para Jesus, mas quando Pedro ele tira os olhos de Jesus, e ele começa a reparar na força dos ventos, ele começa a submergir. Queridos, mais do que nunca, os meus olhos e os seus olhos, têm que ser colocados no Senhor. Qual que é a palavra que norteia a sua vida? O que tem norteado a sua vida nesses dias? Qual é a palavra do Senhor? Se você ligar a televisão agora, queridos, é só tragédia. Se você ver os noticiários, é só tragédia. Aonde você tem colocado os seus olhos? A minha pergunta é essa. Aonde eu tenho colocado os meus olhos nesses dias? Mas a Bíblia fala que Pedro estava no barco. O barco fala lugar de comodismo. É muito fácil, queridos, nós estarmos em lugar que nós somos o quê? Estamos no controle de todas as coisas. Quando as coisas estão tudo legal, é bom, né? Quando nós estamos tudo legal, está tudo dando certo, né? Nós começamos esse ano, ou melhor, nesse final de ano, né? Acho que tem um mês e pouco, nós começamos a voltar às células presencial, né? E nós estávamos fazendo online, eu fiz a célula acho que 2 anos online. Tinha uns aí falando que eu estava fazendo presencial, mas eu só fazia online, né? Quem sabe, né, Lohane? 4 pessoas, 5 pessoas ajudando, né, Lohane? Mas deixa eu falar algo para vocês, nós começamos a célula de terça. Hugo, nós começamos como? Quando, Hugo? Só me ajuda aí. Lembra a data ou não? Nós fizemos 6 células só? 6. Nós fizemos 6 células. 7. Acho que 6. Nós fizemos 6 células, queridos. E um dia eu ouvi falar assim que célula não funciona mais. Nós começamos a primeira célula, deu quantas pessoas, Hugo? 70? 70. Nós começamos a célula com 70 pessoas, depois de 2 anos, queridos, 2 anos. Mandamos mensagem para os meninos, falamos assim, vamos voltar com a célula. Deu 70. E nós terminamos com quase 100. Só que nós não temos lugar para fazer. Nós alugamos um lugar, o telhado veio abaixo, né? Então, tá bom. Mas aparentemente, né? Não tem vitória sem luta. Não tem como vencer sem guerra.
Nós começamos, tal, os meninos, né, Alejandro? Nós estamos aí, vamos romper, vai ou não vai? Nós vamos romper. Nós terminamos, eu acho que a última célula caiu o céu, né? Choveu tanto, né, Hugo? Choveu tanto, e os meninos saindo lá do bairro Viena, os meninos saindo lá do bairro Brasília, né, a pé. Você sabe qual que é a distância do Ouro Verde até o bairro Brasília? Alguém sabe? Deve dar aí o quê? Uns 10 quilômetros ou não? A pé? Se dá o quê andando? 1 hora? Quem me ajuda aí? Ou não? 1 hora ou não? Não, gente? 10 quilômetros a pé? Ninguém anda a pé aí não? Ou é só eu? Dá ou não? Sair lá do bairro Viena a pé até o Ouro Verde, dá mais ou menos o quê? Mas Deus nos dá o quê? A vitória. Outra coisa que eu coloquei, coloca aí para mim, o próximo slide. Mudança sempre traz medo. Sempre quando nós vamos enfrentar uma mudança na nossa vida, queridos, isso traz medo. O novo traz medo. Sabe, eu fico olhando, nós falamos essa semana, né? Profetize aquilo que você quer viver. Dê um nome. Aquilo que você quer viver em 2022. Essa foi a palavra de terça-feira. Dê um nome para aquilo que você quer viver. Tudo que acontece na sua vida, tudo vai acontecer a partir do quê? De uma palavra que você declarou. O que você quer viver em 2022? O que eu quero viver em 2022? Nós temos medo de mudança, queridos. Nós ficamos acomodados com as coisas. Nós ficamos acomodados, às vezes num trabalho, nós ficamos acomodados na igreja, nós ficamos acomodados na célula. E ficar acomodado é muito fácil, queridos. É muito bom quando está tudo legal. Mas e quando Deus nos tira da zona de conforto? Eu creio que nesses dias Deus quer nos tirar da zona de conforto. Nós ficamos acomodados. Eu fico vendo aquela pessoa que tem uma dor, né? A pessoa que tem um problema na coluna, ela sempre vai tentar achar um jeito de sentar e que ela não tem mais dor. Aí ela senta de um jeito, e ela vai acomodar, porque aquele jeito que ela senta, ela não vai sentir dor. E nós somos assim. Para que buscar um médico se eu sentar dessa forma? Para quê? Eu estou com um problema aqui no meu pé, e o fisioterapeuta falou assim para mim: não quero que você manque mais, porque eu estava mancando. Ele falou assim: agora você está criando um problema na sua outra perna. Então eu tirava o peso aqui do meu calcanhar, e aí eu jogava para o outro lado, mas aí começou a dar problema do outro lado, queridos. Eu comecei a sentir dor. Aí ele olhou para mim e falou assim: a partir de hoje não quero mais. Então eu estava andando assim, ó, para mim não colocar o pé no chão, para não sentir dor. Mas quando eu não sentia dor de um lado, eu estava sentindo do outro. Ela olhou para mim e falou assim: então a partir de hoje eu quero que você coloque o seu pé no chão, e você agora, a partir de agora, você vai distribuir o peso do seu corpo. E toda hora que eu penso em tirar o meu pé aqui do chão, porque está doendo, eu lembro que ela falou: não é para você mancar. E a tendência, a Bia está rindo, porque deve ter falado para ela também, porque ela está passando o mesmo que eu. E toda hora, queridos, que a hora que eu ponho o pé aqui, eu já quero levantar aqui, ó, para mim fazer isso aqui, né, Bia? Para mim não colocar o calcanhar no chão. Mas eu lembro, queridos, que ela fala assim para mim: é para você distribuir o peso do seu corpo. E a médica é muito assim, educada, ela falou assim para mim: como assim, que você agora, eu quero que você coloque o pé no chão. É mais ou menos assim que ela fala. Eu, ok, beleza. Já saí de lá andando normal, que quem sou eu? A dor foi embora. Às vezes quando eu coloco o pé aqui no chão, só eu sei o que eu estou sentindo, mas eu falo assim: eu tenho que distribuir o peso do meu corpo, eu tenho que distribuir. E olha que o peso não está muito legal. Quase que eu falei para ela assim: Bia, a senhora que não sabe.
Como que eu tenho que distribuir esse peso todinho aqui de gostosura? Mas deixa eu falar algo para vocês. Mudanças, né, trazem medo no nosso coração. Nós temos medo de mudar. Mas eu creio que em 2022 vai ser um tempo de mudança. Quantos creem que em 2022 vai ser um tempo de mudança, queridos? Deus vai mudar. Deus já tem mudado o tempo, as estações. A palavra do Senhor vai vir sobre nós de uma forma profética. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. A fé só existe, querido, no tempo presente. A fé é para hoje. Diga-se comigo, a fé é para agora. Amém, queridos? É no tempo presente. Lá no versículo 28, ele diz assim para mim e para você. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Lá no versículo 28, deixa eu ver. Respondendo-lhe Pedro disse: se é Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Queridos, Deus quer que a sua fé seja para quando? Fala assim, para agora, é para o presente. Sabe, eu fico vendo que Deus quer que eu e você, né, venhamos andar sobre as águas hoje. Nós temos que viver o milagre hoje. Deus tem algo preparado para você hoje. Deus tem algo preparado para mim hoje. Às vezes nós ficamos esperando algo para amanhã, nós ficamos sempre esperando algo para depois, mas Deus tem algo preparado para o agora. Às vezes nós ficamos igual Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, aí eu sei que há de ressurgir. E Jesus falou assim: Marta, Marta, você não sabe de nada, Marta. Marta ficou pensando: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fala: não, Marta, seu irmão há de ressurgir. E ela fala: eu sei que ele há de ressurgir futuramente. Jesus está falando: não, Marta, o milagre é para agora. O milagre é para agora. Sabe, algo que me chama a atenção na palavra de Deus, queridos, é que Marta e Maria, elas falam a mesma coisa, mas por que pessoas ouvem a mesma palavra e tomam atitudes diferentes? Esses dias eu estava pregando na célula sobre 2 vidas e 2 destinos. Eu estava falando sobre Paulo e sobre Jonas. Por que pessoas ouvem a mesma palavra e tomam atitudes diferentes? Por que pessoas, alguns são transformados e outros continuam com a mesma vida? Por que pessoas ouvem a mesma palavra, leem a mesma Bíblia, uns têm a vida transformada e outros continuam vivendo do mesmo jeito? Sabe o que faz diferença na nossa vida, querido? São atitudes. Aqui nesse lugar, pessoas vão pegar essa palavra e vai colocar em prática. Outros irão ouvir essa palavra, talvez na segunda-feira nem lembra o que eu falei. Talvez você vai sair desse lugar, nem lembra, vai passar desapercebido e nem sabe o que foi falado na reunião. Outros irão ouvir a palavra e terão a vida transformada, a vida curada, a vida renovada. Vão sair desse lugar e falar assim: a partir de hoje eu vou tomar uma atitude na minha vida. Então o grande problema é que as mesmas pessoas ouvem a mesma palavra, mas tomam atitude diferente. Então eu coloquei aqui: a fé é para agora, a fé não é para amanhã. Por isso que a Bíblia diz assim: a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A fé é para ser vivida agora, a fé é para hoje, a fé não é para amanhã. Eu fico olhando, queridos, nós precisamos viver experiências de fé. Sabe o que é ter experiências de fé? Você precisa ter histórias para contar. Às vezes eu fico olhando, principalmente quando eu chego na célula, eu falo assim: lá vem o Eltinho com as histórias. Mas quando você vive aquilo que você prega, você tem história para contar. Você tem história para contar do que Deus está fazendo na sua vida?
Você tem história para contar, o que Deus está escrevendo na sua história? Como que Deus está agindo na história? Eu fico olhando, queridos, como que Deus às vezes nos surpreende no meio da caminhada cristã. Eu lembro um dia, e tem várias histórias que eu posso contar para vocês, mas tem uma história. Eu lembro que nós estávamos ali na Itália, uma cidade chamada Treviso, acho que é isso mesmo, Treviso. E eu lembro que o irmão olhou para mim e falou: Eltim, vai lá e pergunta para aquele pessoal aonde é o cartório. Eu falei assim: eu não sei falar italiano e eu não sei falar inglês, vai lá vocês. Não, vai lá, toda hora é nós, vai lá você. E eles começou a me zoar, todo mundo que estava no carro começou a me zoar, queridos. Vai lá. Eu falei assim: eu não falo italiano, eu não sei falar inglês. Eltim, vai lá. Eu falei: pode deixar que eu vou lá. Eu desci do carro, né? E o pessoal estava como se fosse do outro lado lá da rua, e tinha um grupinho de umas 6 pessoas. Eu pensei: está agrupado, deve ser crente. Cheguei lá perto e falei assim: vocês são portugueses? Viraram para mim e falaram assim: somos. Eu olhei e falei: uau, Léo, me ajuda aqui fazendo um favor. Eu perguntei assim: ó, vocês são portugueses? Falaram assim: somos. Eu falei assim: olha, nós somos brasileiros tal, e eu preciso saber onde que é o cartório. Vocês sabem explicar onde que é o cartório? Ele falou assim: olha, o cartório fica virando a rua aqui, mas hoje é feriado na cidade, e o cartório está fechado. Aí eu expliquei para ele, eu falei assim: olha, eu estou aqui, né, com meu irmão, ele precisa tirar o Marcelo aqui, o Marcelo Vidotto, precisa tirar uma cidadania, e nós precisávamos ir no cartório. Ele falou: não, mas está fechado. Ele falou assim: mas tem uma coisa. Eu falei: o quê? A minha mãe, ela é responsável pelo cartório, e se vocês quiserem eu levo vocês lá na minha casa. Uau. Eu falei: uai, beleza. Cheguei lá para o pessoal lá no carro, falei assim: ó, hoje é feriado, o cartório está fechado, e não tem como. O pessoal falou assim: mas como que você sabe? Você não fala nem italiano e nem inglês? Eu falei assim: milagres não se explica. Aí falei para o pessoal: não, vamos lá, porque o pessoal é português, é brasileiro, a mãe dele trabalha lá no cartório e tal. E nós fomos lá, queridos, para casa, tomamos café com ela. Ela falou: olha, eu vou providenciar a documentação. Passados uns dias nós fomos, né, depois de 5 dias nós fomos para a Suíça, para a Suécia, para a Irlanda, e depois nós fomos para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ainda era a época do MSN, isso mesmo? Isso aí mesmo. Nós entramos lá, conversamos com ela, ela falou assim: olha, eu estou muito ocupada tal, porque eu estou com muito problema, minha filha tentou suicídio. Aí nós falamos assim: não, vamos orar por ela tal. Ela falou assim: como que ela está? Ela falou assim: eu não sei, porque ela está em outro país. Eu falei: onde que ela está? Ela falou: está em Londres. Aí eu falei: uai, mas nós estamos em Londres, né? Eu falei: qual que é o bairro? Ela falou o bairro. Eu falei assim: é o bairro que nós estávamos. Eu falei assim: me passa o endereço que nós vamos lá orar por ela. E nós fomos orar por ela lá no bairro, queridos. Vocês acreditam? Qual que é a possibilidade disso? De 1 a 1000. Talvez pareça loucura as coisas que Deus faz, mas eu quero te dizer que Deus quer fazer loucura na sua vida. Nessa noite Deus quer fazer uma loucura na sua vida. Deus é Deus de coisas loucas. Deus é Deus de improváveis. Deus é Deus de impossível. E Deus é Deus de impossibilidades. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: Deus é Deus de improváveis, impossibilidades. Deus quer fazer algo na sua vida. Feche seus olhos. Talvez você chegou aqui nessa noite, você está em casa. Deus quer agir de forma improvável na sua vida. O Deus de impossibilidades, o Deus do impossível e o Deus do improvável quer agir na sua vida. Aquilo que é improvável, aquilo que é impossível, aquilo que tem improbabilidade, Deus quer fazer na sua vida.
Deus quer fazer na sua casa, Deus quer fazer na sua família. Olha aqui para mim, queridos. A fé é para o presente. A fé é para hoje. Deus quer fazer algo hoje na sua vida. Talvez você veio aqui nessa noite perguntando: Senhor, eu preciso de uma resposta. E Deus diz para você: é hoje. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Pedro percebeu os ventos. Por que ele percebeu os ventos, querido? Deixa eu falar algo para vocês. Enfermidade sempre existiu, ventos sempre existiram, problemas sempre tiveram, problemas com jovens, com criança, problema no casamento, sempre teve. O problema é que nós começamos a reparar agora nas coisas. Dias cinzentos, dias difíceis, sempre existiram. Guerras, nós sempre enfrentamos. Mas o problema agora é que nós começamos a reparar nas coisas. E quando você começa a reparar, Pedro fala que Pedro, ele percebeu que os ventos estavam contrários. Mas deixa eu perguntar para vocês: ventos sempre existiram ou não? Sempre existiram. Mas a Bíblia fala que sim, que Pedro, percebendo os ventos contrários, lutas sempre existiram, guerras sempre existiram, mas quando nós começamos a colocar os olhos nessas coisas, mas eu quero colocar os olhos naquilo que me dá esperança. Quando você começa a olhar para o Senhor, aquele que pode mudar todas as coisas. O próximo, coloca para nós, o próximo, fazendo um favor. A repreensão de Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro. Jesus olha para Pedro. Tem gente de colocar o versículo 31 para nós ou não? Jesus, ele repreende Pedro. Jesus ele confronta, né? Jesus adverte Pedro. E lá no versículo 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvida? Por que você não acredita? Eu acho interessante essa palavra, homem de pequena fé. Pedro, por que você tirou os olhos e colocou nas coisas desse mundo? Querido, se nós formos olhar as coisas desse mundo, nós vamos parar, nós vamos ficar trancados dentro de casa. Ninguém vai sair de casa. Ficamos trancados durante um bom tempo. A gente olha e fala: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Alguém aqui acha que o Senhor não está vendo o que está acontecendo durante esse tempo ou não? Alguém aqui acha que o universo é infinito? Deixa eu perguntar aqui, alguém acha que o universo é infinito? Você acha que o universo é infinito? Quem mais acha? 2. Alguém? Não, estou fazendo uma pergunta, gente. Quem acha que o universo é infinito? 3. Queridos, já foi comprovado cientificamente que o universo não é infinito. Porque a única pessoa que tem um atributo de infinidade é Deus. Para quem não sabe, o universo tem 9 bilhões, trilhões de quadrilhões, tal, se você percorrer. Mas já foi comprovado cientificamente que o universo não é infinito. Sabe por que o universo não é infinito? Porque o único atributo de infinidade é Deus. Deus é infinito. E Ele pode todas as coisas. Então, se você for pesquisar aí, pode ir no amigo Google, que você vai ver que já foi comprovado cientificamente qual é a quilometragem do universo, tal. Se você andar 300 bilhões de quadrilhões de anos-luz por quilômetro, você vai descobrir qual que é o universo. Mas Deus é infinito no seu amor para comigo e com você. Quer ver outra coisa que me chama a atenção? Espante as preocupações antes que ela tenha o melhor de você.
Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, querido. Eu sei que você está preocupado com alguma coisa hoje. Eu também estou preocupado. Mas se nós não espantarmos as preocupações, ela vai começar a tomar conta do meu coração e do seu coração. Eu quero te convidar a fechar os olhos por um minuto. O que tem roubado? O que tem roubado a sua fé? O que tem roubado o seu coração? O que tem entrado dentro do seu coração esses dias? O que tem tirado a sua paz? Talvez tem muitas coisas que têm tirado a sua paz nesses dias. São as lutas, as enfermidades, as angústias. Começa a pedir para o Senhor, fala: Senhor, tira de mim toda angústia, toda preocupação, tudo aquilo que tem me tirado a paz nesses dias. Toda preocupação é tirada, toda angústia, toda tristeza, toda depressão. Sabe, queridos, eu tenho visto muitas pessoas que têm vontade de chorar nesses dias. Pessoas que são angustiadas, pessoas que estão presas a um sentimento de angústia, de tristeza. Sabe, enquanto o pessoal do louvor está cantando uma canção, deixa o Senhor falar com você. Talvez você tenha se sentido angustiado, você tem passado por momentos ali, que você tem reparado na força dos ventos. Sabe, eu quero que você comece a orar, você e Deus agora. Você que está em casa, começa a falar com o Senhor, fala: Senhor, tira de mim toda tristeza, tira do meu coração, eu não quero reparar na força dos ventos, eu não quero ficar olhando para a circunstância, eu não quero ficar olhando para a vida das pessoas, mas eu quero olhar para o Senhor. Eu quero colocar os meus olhos na tua palavra. Sabe, queridos, quando você começa a olhar para as coisas desse mundo, isso começa a trazer tristeza no seu coração. Mas deixa o Senhor falar com você, deixa o Espírito Santo falar com você. Fala: Senhor, tira do meu coração toda tristeza, tira do meu coração toda angústia. Sabe que talvez você veio aqui nesse lugar, você que está me ouvindo da sua casa, tantas lutas você tem enfrentado nesses dias, tanta tristeza você tem enfrentado nesses dias, mas deixa o Senhor falar com você nessa hora, deixa o Espírito Santo falar com você. Isso, queridos, deixa o Senhor falar com você. Sabe, eu quero que você continue do jeito que você está sentado, mas deixa o Senhor falar ao seu coração. Talvez tanta angústia, tanta luta, tanta dificuldade, mas deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Começa a perguntar ao Senhor, fala: Deus, por que isso tem tirado a minha paz? Por que isso tem tirado, meu Deus, o meu sono? Começa a perguntar para o Senhor, fala: Senhor, nessa noite é uma noite de cura, de restauração, é uma noite de renovo na minha vida. Eu quero sair desse lugar renovado pela tua palavra, eu quero sair desse lugar transformado pela tua palavra. Eu não quero reparar na força dos ventos. Não repare na força dos ventos. Isso, Luquinha, coloca para mim o título agora: não repare na força dos ventos. Não repare na força dos ventos que vem contra a sua vida, contra a sua casa. Mas essa noite o Senhor quer trazer cura sobre o seu coração, sobre a tua vida. Eu quero sair desse lugar curado, transformado. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Isso, querido, corra para os braços do Senhor. Corra para os braços do Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Isso, diga a Ele nessa noite. Se eu passar pelo vale, quais são as tempestades que você tem acharei enfrentado? conforto em teu amor. Isso, Pois descansa eu sei nessa noite. que és aquele que me guarda, me guarda.
do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você pode se colocar de pé, queridos? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sabe aquele problema que está te tirando o sono? Passar pelo vale, Deixa o Senhor falar com achar você. conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga a Ele nessa noite: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descansar em Em Deus. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração. Queridos, você vai descansar hoje na palavra do Senhor. Queridos, você vai descansar. Aquilo que tem te afligido, aquilo que tem trazido angústia no seu coração, eu creio que essa noite é uma noite de descanso. Sabe, eu quero te convidar, eu quero te dar 30 segundos para você. Fala: Deus, eu quero descansar na tua palavra, eu quero descansar nos teus braços. Senhor, que seja um tempo de descanso no meio de tantas lutas. Você pode dizer, você pode abrir a sua boca, você pode abrir a sua boca nessa noite. Você que está em casa, você pode dizer: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar em Ti, Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou bem certo que o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Em teus braços os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão. Em teus braços é o meu descanso. Até o pardal encontrou casa, o Dorim encontrou abrigo e eu encontrei teus altares. Em teus braços é o meu descansa, querido, descansa. Aquele medo que tem batido a porta do teu coração, é o meu descanso. Não repare na força dos ventos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, fortaleça, renove a força daqueles que estão cansados. Traz vigor, meu Deus, àqueles que estão cabisbaixos. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, que você volte para casa debaixo da bênção, que o Senhor te fortaleça, abençoe a sua casa, a sua família. Você volte para casa debaixo dessa palavra. Não repare na força dos ventos, mas olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Que o Senhor te leve em segurança. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe.
em nome de Jesus. Recaio em tua Nós estamos terminados, querido. Você pode dizer ao Senhor: recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei